vereador Denis não usa a palavra. Encerrando esta fase, eu quero também me associar aos demais colegas que nesta noite registraram aqui o grande evento realizado pelo prefeito Marquinhos, pela secretária de Educação Marilene e os demais servidores e colaboradores, que foi a reinauguração do Colégio Cipoense. Ali foi uma noite que revivemos a história e que todos aqueles que se fizeram presente, talvez a grande maioria, puderam, de uma certa forma, ali reviver um determinado momento de suas vidas. No meu caso, eu estudei da 5ª ao 3º ano, onde me formei em técnico em contabilidade, chegando naquela escola em 1992 e me formando em 1998, portanto, todo o período na mesmo colégio. Ali construímos não apenas aprendizado, mas grandes amigos que perduram até os dias de hoje. Nós, inclusive, temos um grupo de WhatsApp de um tempo atrás, uns 3 anos atrás, a gente reencontrou alguns colegas de último ano, colega que formando junto, que fizemos festa de formandos, ainda fizemos 1 ou 2 encontros, e volta e meia a gente ainda bate um papo, e ainda temos esse projeto de nos reunirmos mais algumas vezes. Isso é muito importante porque é parte da vida da gente. E ficamos muito felizes em ver a restauração daquele espaço, mesmo que agora sendo utilizado pela Escola Getúlio Vargas, que também tem uma história muito forte, muito bonita na nossa cidade. A maioria das pessoas também passaram ali na parte da formação base, da 1ª à 4ª série, na Escola Getúlio Vargas, e que hoje abriga o prédio do Colégio Cipoense. Sabemos que é um desafio para a nossa secretária, Lene, que está iniciando. Nós também podemos ver que a professora Lourdinha, nos primeiros anos, também teve alguma dificuldade para fazer as locações. É claro que depois do 3º, 4º, 5º ano, as coisas ficam mais claras, e eu tenho certeza que é o que vai acontecer quando nossa secretária Marilene tomar pé de toda a situação, e aí ter mais tranquilidade para fazer as locações, os remanejamentos, aquilo que for necessário para a adequação de cada servidor, porque esse é o papel da administração pública, também tornar a vida dos seus colaboradores o melhor possível. E eu tenho certeza que, pelo coração que nós conhecemos que a secretária tem, isso vai acontecer no tempo certo. Também não podíamos deixar, vereadores, colegas, amigos que nos ouvem na Milênio, os que nos assistem no canal Francilei, não podíamos deixar também de registrar a fala do nosso prefeito Marquinhos, que foi muito importante, uma fala forte, uma fala em que chamou o seu grupo político. Era um momento de inauguração, também um momento político, e foi oportuno, por certo, muito oportuno para que ele pudesse, de público, dar o valor de cada colaborador que esteve ao seu lado nesses 5 anos, e assim ele o fez publicamente, deixando muito claro que todos, absolutamente todos, são importantes para a gestão, e que precisamos cada dia estarmos mais ainda unidos para que sejamos mais fortes e, quem sabe, imbatível. Esse é o objetivo da gestão do prefeito Marquinhos, e nós, como seus colaboradores, temos que seguir as orientações do nosso líder.
É claro que é normal acontecer algumas insatisfações, é claro acontecer algumas situações, mas nada que fuja do controle, nada que fuja da percepção do nosso líder político, nosso prefeito Marquinhos. Portanto, foi muito bom, eu vi no semblante das pessoas, no semblante dos nossos colegas, a importância daquele momento, daquela fala. Também, como os demais vereadores, parabenizar aqui o vereador Igor pela indicação e que foi aprovada e será encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito. Nesta última sexta-feira, se eu não me engano, eu participei da audiência pública de avaliação dos cumprimentos de metas do terceiro quadrimestre da Prefeitura Municipal de Cipó. É uma audiência pública que está acessa a todos. Ela antigamente acontecia mais na Câmara, agora com o advento, com a possibilidade de você ingressar pelo celular, geralmente agora já acontece de forma online e as pessoas ingressam na plataforma e participa da mesma forma, de forma online. E dessa forma nós participamos dessa audiência, onde foi colocado pela equipe da CR, a equipe de assessoria contábil da Prefeitura, sobre o terceiro quadrimestre, que representa a finalização do exercício de 2025, ou seja, o último quadrimestre, os últimos meses, que traz também todos os números referentes ao ano. E o resultado é bastante positivo. O ano 2025, apesar de no final termos algumas dificuldades de ordem orçamentária no fechamento das contas, ocorreu realmente satisfatório. Com esse resultado aqui, eu não tenho dúvida que mais uma vez as contas do prefeito Marquinhos serão aprovadas. Acredito que até sem ressalvas, porque todos os índices que é necessário ao cumprimento das metas constitucionais, eles foram alcançados. E praticamente todo o nosso orçamento ele foi executado, 95,60% do orçamento foi executado, sendo um percentual bastante, 95% da despesa corrente e 78,54% das despesas de capital. Um dado importante que eu posteriormente pretendo fazer um estudo para mostrar em números para a população cipoense, para os colegas vereadores e demais que nos ouvem, que comparar as gestões do prefeito Marquinhos, especialmente a 2025, com gestões anteriores, quando se refere a investimento. Já se teve contas aqui, vereadores, que praticamente era 0,01 em investimento. Eu vou trazer dados aqui para vocês, para mostrar em números que já teve fechar o ano e não ter 2% de investimento, 1% de investimento. Em 2025 foram investidos 24 milhões de reais em investimentos. Isso, apesar de as pessoas, porque o prefeito só foi emprego, não. Teve a questão dos empregos, mas também não se abriu mão dos investimentos. Então, chegamos a quase 14% de toda a receita em investimentos. Quando se investe,
há um resultado permanente. Isso é muito importante para se trazer. No quadro de execução, nós tivemos uma receita de capital de 8 milhões e 200 mil em receita de capital e foi liquidada 32 milhões em receita em despesa de capital. Ao final do exercício, em 31 de dezembro de 2025, havia uma disponibilidade de caixa na Prefeitura de Cipó na ordem de 20 milhões e 900 mil reais. Portanto, um equilíbrio fiscal bastante considerável, algo que não se vê, talvez, há muito tempo, e também nos municípios vizinhos são poucos o que pode ter um resultado primário como alcançado em 2025, que chegou na ordem de 15 milhões e 900 mil no resultado primário. Qual é o significado do que é resultado primário? É quando você pega despesa, tudo o que você arrecadou, tudo o que você gastou. O que sobra é o resultado primário. É a mesma coisa que o nosso salário. Você pega todo o salário que você ganhou, a despesa que você gastou, aquilo que sobrou é o resultado primário. O resultado primário é a nossa capacidade de crédito. Ou seja, se você for no banco fazer uma análise de crédito, o banco vai analisar quanto você ganha e quanto você gasta. Quais são as suas despesas permanentes mensal e qual a sua receita mensal, para ver se você é capaz de encaixar ali mais uma parcela de um empréstimo ou de um crédito no qual você vai estar. Da mesma forma que é o município. O município, se ele for analisado, o principal número que será analisado do município é o resultado primário, que é exatamente o que o Brasil não está alcançando. Quando você vem falar que o Brasil gastou, teve o que déficit, porque teve uma despesa maior do que aquilo que arrecadou. Você ouve todo dia na televisão exatamente que o país não consegue arrecadar o suficiente para pagar a sua própria despesa, então ele entra naquela dívida impagável, porque não consegue um resultado primário. E o nosso resultado em 2025 foi na ordem de 15 milhões e 900 mil reais. É evidente que, para aqueles que nos ouvem, em dezembro é o momento em que ingressam receitas, exatamente receitas oriundas do próprio esforço do prefeito Marquinhos. Em dezembro foi creditado algumas emendas de ordem oriundas de deputados, de senadores, todas que foi, evidentemente, de convênios anteriores que o prefeito já tinha assinado e que em dezembro foi cumprido algumas dessas metas e alavancou esse saldo para que pudesse virar o ano numa condição muito boa. Mas isso há muito tempo não se vê os números tão bons como o fechamento das contas de 2025. Vindo para os índices da educação, no quesito, nos 25%, obrigatório que o município aplique 25% da receita corrente na educação, foi aplicado 25,75%, portanto, alcançado o índice da educação. No índice do Fundeb, onde o município é obrigado a gastar 70% da sua receita em folha de pagamento, no pagamento de professores e profissionais da educação. Nesse caso teto, não pode gastar menos que 70%.
Não, o teto é a parte de cima, não pode ser menos que 70. Foram gastos 77,24%. Portanto, nesse quesito, houve um superávit de 6.700.000. Se eu era obrigado a gastar apenas 70%, eu gastei 77%, esse 7,24% corresponde a 6.700.000 reais. No quesito saúde, também foi alcançado a meta, a Constituição, bem como as leis ordinárias, obrigam o município a aplicar 15% da receita do seu município na saúde. Em 2025 foi aplicado 19,04%, com um superávit de 2.168.000. Portanto, foi também investido, além do que a lei determina como obrigação, 2.168.000 como superávit, ou seja, a gasto além daquilo que a lei determina. Nós tivemos uma receita na ordem de quase 178 milhões durante o ano. O único item, meu braço, a bucite está apertando. O único item em que não cravou a meta ideal, que é a de 54% para a despesa com pessoal. Esse passou um pouquinho, foi para 56%, 56,19%. Mas também, com a legislação 2021, se eu não me engano, advindo da Covid, os efeitos da Covid, há uma flexibilização com relação a esses números, em que tem que ser corrigido até 2030. Portanto, esse índice de 2 pontos a mais não será objeto de reprovação de contas, porque está dentro da margem de flexibilização por conta dessa legislação que foi implementada a partir da Covid. Portanto, finalizando essa explicação com relação ao terceiro quadrimestre, fazendo apenas um resumo, bastante satisfatório o resultado nominal ao final do exercício. Isso é o que satisfaz. Não podemos aqui deixar de parabenizar toda a equipe da contabilidade do nosso município. Esses resultados também se devem ao trabalho incansável do nosso amigo Vanderlei, que coordena a equipe aqui local da contabilidade, e todos os demais colaboradores que são incansáveis. É realmente uma equipe que não para. Quando você vê o decreto de ponto facultativo, geralmente não acontece para o setor de contabilidade. Final de ano, às vezes estende o recesso, isso também não acontece para o setor de contabilidade, porque há uma demanda muito grande e nós temos aqui que registrar esse empenho, e eu tenho certeza que o prefeito Marquinhos deve dar o seu devido valor, porque é necessário que também se registre a nossa secretária Camila, que no seu primeiro ano, como eu diria até independente, que até no meados de 2024, quando ela foi nomeada, ela ficava muito insegura, muito amparada na nossa amiga Terezinha, mas em 2025 ela já teve autonomia, podemos dizer assim, de segurança para tomar as decisões, e a equipe da contabilidade é subordinada à Secretaria da Fazenda, na qual ela preside, que de forma brilhante chegou a esse resultado
positivo ao final do exercício. Isso, eu tenho certeza que o prefeito Marquinhos está satisfeito. Eu participei da audiência, a equipe da CR também estava bastante satisfeito com o resultado, e essas questões do índice de pessoal será corrigido em 2026 em diante. Era o que eu tinha para essa sessão. Não havendo nenhum dos vereadores com a palavra para falar, eu declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos.